TVC, a TV do Correio da Manhã. Salve, salve galera, mais um Saturnalha aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje episódio, Diogo? 124, né? Hoje a Pri não está com a gente, devido a seus compromissos aí familiares, né, Diogo? Desejamos força pra Pri. Desejamos aí tudo de bom para seu pai aí, para seus familiares, né? E estamos aqui hoje com a presença do nosso convidado, Eloy. Atleta, jornalista, educador físico. O cara tem um currículo aí, né, Diogo? Não vai correr, né? Porque já correu muito. Já São correu, Silvestre, que ele falou, né? Tá correndo ainda, É, cara. isso aí. Vamos bater um papo aí, falar um pouquinho da tua trajetória. Vamos sim. Queremos te prazer agradecer estar com vocês. de estar com a gente aí, né, compartilhando com a gente do teu saber, da de tua boa. vivência aí, na experiência do esporte também, tá bom? Maravilha. Um pouquinho a gente entra aí nesse assunto aí da tua carreira profissional aí, Tá ok. beleza? Tamo junto. Mas antes disso, Diogo, vamos falar aí do Calma, rede. Caiu na Rede, aquele quadro com a notícia inusitada. A gente sempre tenta buscar pra você aí, que pra sair daquele tradicional jornalismo aí, a gente traz um pouquinho de notícia diferente. E o primeiro assunto, Diogo, é a da mulher que se demitiu. Essa daí. Mulher, volta a tela, mulher se demite no mesmo dia em que foi contratada porque tinha que trabalhar 8 horas. É isso aí. O vídeo dela viralizou no TikTok após ela contar que ela desistiu do emprego logo no começo. No vídeo que superou 3 milhões de visualização, a internauta, e tem o nome dela aqui que eu não sei falar, contou aos seus seguidores que participou de uma entrevista por um comércio. Inicialmente lhe disseram que suas tarefas estariam relacionadas apenas a vendas. No entanto, logo ao assumir, notou algumas diferenças e demandas extras. Então, assim, parece que colocar... Não era só apenas 8 horas, né? Venha vender, mas... Venda, mas também faça faxina, seja vigia, caixa, gerente. Então, CLT, se ela não sabe, é 8 horas de trabalho, né? Então, coração. Esse aqui foi lá, não é no Brasil, não. Mas ela disse que não era muito dinheiro. E aí, a mulher treinou ela e tal, mas... Geralmente isso não é, né? Cara. Então, durante o relato dela, ela contou que a jornada... Na jornada dela, começaram a pedir algumas demandas adicionais, como responder a caixa de e-mail, enviar pacotes. É aquele negócio, né? Acaba virando uma Pouco esponja tudo, de né? aço. Vamos dar o nome daquela marca, né? Acaba virando uma esponja de aço aí no trabalho. E, de certa forma, o trabalhador, dependendo da situação, ele acaba se sujeitando realmente a algumas coisas que... Não né? tem jeito. Desde que não fira a dignidade da pessoa, né? Acho que... E também aquele negócio, tudo que fica acordado antes, né? Davi, assim, pode voltar pra gente aqui, produção, por favor? Só um simples conselho, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas recrutadores, né? Na vaga de emprego, vamos colocar tudo, né? Meu, porque salário, funções, né? Coloca a função adequada, né? A gente sabe que tem um negocinho ou outro que às vezes acontece. Passa. Mas tá tudo certo. Agora, esse negócio de expectativa de salário. Assim, minha expectativa de salário hoje é 100 mil, mas se me oferecerem 1.500, 2.000, a gente aceita, entendeu? É difícil. A expectativa de salário tem que ser quanto que você pode pagar. Vamos perguntar pro nosso comandante, Eloy, alguém já te fez, por exemplo, chegou numa corrida lá, era 10 km, mas chegou lá, era 20? Nunca aconteceu isso na maratona, não. Não, nunca aconteceu isso não. Aconteceu em treinamento, né? Você acha que é um treino, chega lá, o treinador te passa outro. Aí você, mas não era isso aqui. Não, esquece, é isso aqui. Mas é pro bem do atleta, Pro né? bem do atleta, claro, né? Mas só que a gente... Isso aí, às vezes, não é pro bem do funcionário, né? Vamos só colocar lá função, isso, salário, turno, benefícios. Ela desistiu da vaga. Pelo tempo que ela desistiu, ela podia ser corredora, né, Bruno? Ah, sim, imagina. Bem rápido, né? Mais rápido aí. Aí que tá. É isso aí. Vamos pro próximo assunto aí, porque só tem 2 assuntos pra gente
tá falando hoje aí é do tesouro inesperado. O homem encontrou mais de 700 moedas de ouro escondidas em seu terreno e agora pode receber mais de 5 milhões de reais. É isso mesmo. Um fazendeiro de Kentucky, nos Estados Unidos, encontrou mais de 700 moedas de ouro datadas da época da Guerra Civil dos Estados Unidos. A descoberta, feita em um milharal localizado em sua propriedade, reavivou antigas lendas sobre um tesouro perdido durante a guerra, que durou de 1861 a 1865. Olha só, já pensou cavando lá na tua casa, tu acha lá umas moedas do Império? Né? É uma coisa interessante. É uma sorte, né? É uma coisa boa, né? O problema é que se acontecesse no Brasil, ia taxar imposto, patrimônio histórico, ia ser tanta coisa que acaba virando 5 mil tem que reais, devolver, tá bom. não, tem que devolver. Né? Tem que vira acervo, né? Isso lembra muito uma lenda que tem no interior do Brasil, né? A famosa botija. Você cava, encontrou uma botija com ouro, com moedas. Isso acontecia muito, essa lenda existe muito no interior do Nordeste. Os pais e as mães contam essa história. Que existe, né? Se você cavar aqui, alguém enterrou dinheiro, vira uma botija. A botija era um pote cheio de moeda. Semelhante quase que esse cara fez aí, né? Que rapaz. Da época antiga. As moedas, né, foram cunhadas no período da Guerra Civil Norte-Americana e o valor delas é de 1, 10 e 20 dólares. Ela foi avaliada, né, as moedas. E cada moeda dessas tem um valor aproximado de $1.000, olha só. Aproximado. É uma coisa bacana, né, rapaz? É um dinheirinho que... Mas hoje em dia a gente não pode nem achar água no quintal, né? Não pode achar na água. Tudo tem. Não pode. Dono já. ainda não estão taxando o sol, porque, não sei, do jeito que o mundo Porque a planta faz fotossíntese. O mundo é tão esquisito que tá arriscado daqui um dia taxarem o sol, né? Tem que pagar uma taxa. Agora tá, né? Você falando disso, o pessoal, né, que coloca painel solar, né? Acho que até ano passado não cobrava um valor, né? A partir desse ano já tinha um valor, né, de imposto, né? Enfim. Daqui a pouco fica inviável a pessoa ter energia solar. É uma coisa pra ajudar o mundo, só que... Só que todo mundo quer ganhar. Todo mundo tá taxando. O Estado às vezes quer ganhar uma coisa que ele não ajuda a produzir, então é difícil, né? É o famoso que acontece aqui na cidade, né? Pode falar, mas... O Laudeme, né? Laudeme, né? Isso aí. Alguém se dá bem, né? A Era do Príncipe, que já acabou. Né? Mas tá bom. É 1889 que acabou, né? Mas tá aí ainda, né? Não sei até quando vai isso aí. Só queria conhecer o príncipe, né? Já que ele tá tomando conta da cidade. É cobrando. Príncipe de quê? Se não tem mais tá império, bom. Né? Mas ele mantém o império dele aí, né? Mas vamos falar aí agora de esporte. Um pouquinho aí da... Começamos bem a Copa, né? Rapaz. Bota o esporte na tela que a gente vai falar disso também. Brasil fez bonito. Vamos lá. Vamos começar com quem não fez bonito. É isso aí. O Vascão, que no final de semana, pelo menos teve uma melhora tática. Isso aparentemente, pode voltar pra mim, produção. A gente conseguiu ver no jogo, pelo menos eu vi o jogo. Conseguiu ver. Pelo menos o Vasco teve chances ali de fazer o gol. Acho que as chances que o Vasco teve, se o Pedro Raul tivesse, ia fazer, porque produziu 4, 5 oportunidades. Só que é um time que tá desesperado por vitória e quando acaba levando um gol, o psicológico, né? Acho que de todo mundo, todo ser humano, tanto na vida profissional, pessoal, enfim, balança. O Vasco vinha jogando bem, levou um gol, o psicológico desmoronou e logo depois fez um pênalti muito infantil, que aí levou o segundo. Até antes disso, o Vasco equilibrou o jogo no primeiro tempo, o Atlético Paranaense não assustou. E no segundo tempo teve até 4, 5 chances, como eu falei, o Figueiredo teve 2 oportunidades, né? A situação do Vasco, se a gente olhar a tabela hoje, ainda não está uma situação de UTI, né? A vantagem para o primeiro time fora da zona 6 pontos, então assim, ainda é uma vantagem que é possível, né, reverter. O Vasco tem um jogo a menos, né, na tabela, então assim, o se não entra no futebol em nenhum lugar da vida, mas o Vasco, se ele ganhar esse jogo que ele tem a menos, a vantagem é para 3 pontos. E tem campeonato ainda muito para acontecer. Eu acho só que a diretoria do Vasco precisa se mexer para
essa lacuna de um camisa 10 e um camisa 9 ser consertada rapidamente. Eu acho que do meio para trás, acho que o Vasco não tem tantos problemas. Só que do meio para frente, o setor criativo da equipe é nulo, né? Bem zero. Vamos falar do Flusão, que o Flusão tá aí, Fluminense, que vem fazendo uma boa campanha, achou mais uma vez essa boa campanha. Pode voltar para mim, professor. Achou mais uma vez essa boa campanha e vem aí lutando pelo G4, brigando ali para tentar pegar o líder, né? O líder a gente vai falar daqui a pouco, que também teve oportunidade. Mas eu acho que o Fluminense a minha única nota de pesar do Fluminense e que eu falo isso sempre, eu acho que essa dupla função do Diniz não vai dar muito certo. Ou ele é treinador da seleção, ou ele é treinador do clube, né? Porque a gente pode ver, Mário, daqui a pouco, acho que daqui a 2 meses, a seleção, o Fluminense joga num domingo e a seleção vai jogar numa segunda. Eita. Então assim, como é que vai ser? Quem vai dar o treino da seleção e quem vai dar o treino do Fluminense? O Fernando Diniz, né? Temos aqui hoje um treinador que pode também nos ajudar, né? Como é que a gente consegue, às vezes, também conciliar, né? Porque acho que, ou como se fosse no atletismo, né, professor? Ou você é o atleta que compete contra os seus atletas que você treina, ou você é o treinador que orienta eles, ou você é o treinador de 2 clubes, fica meio confuso, né? Fica até confuso, mesmo se você tiver uma equipe de auxiliares, né? Mas você é a pessoa principal, tá? Você tem uma equipe montada, eu tenho uma equipe que eu posso mesclar. Não tem o principal, o treinador, o ponto-chave é o treinador. E as ideias vêm deles, As né? ideias vêm deles. Se ele não estiver junto ali, os próprios atletas já fica meio assim, né? Pô, tem um auxiliar que vai substituir. Quem vai ser quem? Não é a né? mesma coisa, Não é né? a mesma coisa. E que logo, principalmente com a seleção, né? E com um time também. Eu fico assim também. Fica meio difícil, Fica né? A única difícil. nota boa que a gente pode falar do Fluminense, o Fluminense acertou com o zagueiro Marlon voltando para casa, então assim, o Fluminense acho que fecha essa lacuna, e é uma lacuna que é importante para a Libertadores, né? Vai, né, aumentando o seu poder de elenco. Vamos falar agora do Flamengo, que o Flamengo, galera, vem a campo amanhã às 9h30 contra o Grêmio. Pode voltar para mim, produção. O Mengão só pensa na semifinal da Copa do Brasil. Acho que fez um jogo que poderia empatar contra o América. Acho que nada muito grave. Nada de, como eu vi alguns jornalistas, né, outros canais falando. Acho que, assim, o Flamengo está preocupado agora com a semifinal de Copa do Brasil. Claro. É o primeiro jogo. Tá bem colocado no Brasileiro. O primeiro jogo sendo lá ou sendo aqui, eu acho que pra mim, vendo assim por um todo, acho que isso indifere muito porque agora é semifinal, agora não dá pra sentar em cima do resultado. Né? Se você ganha o primeiro jogo, não adianta você ir pra casa do seu adversário sentar no resultado, porque ainda mais agora a Copa do Brasil, que não tem saldo de gols, né? 1-0 aqui, 2-1 lá, é pênalti. Soma os 2 resultados. Então, assim, antigamente fazia um gol fora, justo, né? O time da casa tinha que fazer 2. Agora não, agora soma os resultados. Então, acho que o Flamengo vai pegar um time copeiro, vai pegar um treinador que gosta dessa competição. Acho que o Flamengo é favoritaço para passar, mas pega um Grêmio também. Que hoje, se eu fosse botar em porcentagem, eu não vou fazer igual um antigo jogador, né? 70, 40, somatório, mas eu vou falar que hoje, digamos que o Flamengo tem 60% de chance e o Grêmio 40% nesse primeiro. Se eu fosse colocar tabular ali, acho que o Flamengo passa. E tá acontecendo agora, então você acaba de ver o Saturnale, quem tem TV acaba aí, pode acompanhar outra semifinal, que é Corinthians e São Paulo, que eu também acho que passa do outro lado, é o Corinthians. Eu acho que o São Paulo não passa não. Mas vamos falar antes de seleção, vamos falar Do Fogão. do Fogão. Bota o Fogão na tela. Eu queria dizer que o nosso convidado é flamenguista, botafoguense, tricolor. Não, a minha admiração um pouco é o Vasco, né? Infelizmente a gente tá sofrendo há muito tempo. Meu Deus do céu. Eu Vamos conheço. falar do Fogão. Porque o convidado deve lembrar, Sim. o Mário também. A Priscila lembra, que ela não tá aqui, mas a Priscila lembra que a Priscila acompanhou isso. Quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 1995, quem foi campeão no mesmo ano do Campeonato Carioca? 95. Foi o Fluminense com gol de barriga. Quem foi campeão esse ano? O Fluminense. A mesma semifinal de Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio.
em 95, Rapaz. a mesma desse ano. A história sendo reescrita. Um ano anterior que o Botafogo foi campeão brasileiro, quem foi campeão brasileiro? Não lembro. O Botafoguense lembra. O Botafoguense é supersticioso. Foi o Palmeiras. Quem foi campeão no passado do brasileiro? O Palmeiras. É. Então, meus amigos, se isso não é superstição, eu não sei mais o que é. Uma história reescrita. O que dá pra falar é que o Botafogo sofreu no final de semana, deixou o Santos abrir 2-0. O Botafogo teve chance de virar o jogo, conseguiu empatar em 3 minutos. O João Paulo catou muito o goleiro do Santos, mas o Botafogo ainda mantém 10 pontos de vantagem, consegue ainda equilibrar. Vai bem. Mesmo que o Grêmio também tenha um jogo a menos, essa vantagem pode cair para 7 pontos, mas eu vejo o Botafogo hoje com uma certa tranquilidade para conseguir, né, administrar esses pontos. O que não pode é começar a perder pontos que a gente considera fáceis, né? Sim. Contra times que lutam ali para não cair ou estão numa situação mais complicada. Agora, o Botafogo tem os jogos da Sul-Americana, que o Botafogo passou também. É aquilo só que eu falo, acho que o Botafogo só tem que se reforçar. Fez uma proposta para o lateral de 20 anos do Uruguai, tentando se reforçar o elenco, já que o Rafael, conterrâneo aqui da cidade de Petrópolis, sofreu uma lesão ligamentar, então não joga mais essa temporada. Então acho que o Botafogo tem que começar só a reforçar um pouquinho o elenco, porque no mais eu acho que se E manter... ainda, a janela ainda tá... Janela fecha daqui a 13 dias. A janela para a gente contratar jogadores que vêm lá de fora dos seus clubes. Se o jogador tiver sem clube nenhum, ele pode chegar até a janela fechada do Campeonato Brasileiro, que só fecha em setembro. Boa. Vamos falar agora da Copa do Mundo Feminina. Põe um escudo do Brasilzão aí pra mim. Começamos bem, aplicando Show uma de bola. goleada 4-0. Que chocolate. E a França, A França empatando. coisa boa. Então, assim, sábado temos o jogo contra a França. Final pra França. A gente pode jogar verdade. pelo resultado. É. 4 pontinhos, chega no final fazendo 7, líder do nosso grupo. Acredito que o Brasil, nessa situação, e dependendo do jogo da França no sábado, a gente conseguir empatar ou ganhar, a gente consegue terminar a primeira fase em primeiro, e aí Sim. a tabela, aí Aí é jogo de loteria. cachorro grande, aí vamos pra loteria, porque é aquilo que a gente pode avaliar também. Não, eu não gosto de comparar com masculina não, mas fazendo uma comparação com uma seleção masculina que foi o Marrocos. Marrocos caiu num chaveamento, né, muito bom, que propiciou o Marrocos chegar na semifinal de Copa do Sim. Mundo, né? Se a gente conseguir cair num chaveamento, que também a gente consiga chegar já numa semifinal, eu falei semana passada que eu acredito que o Brasil chega até as quartas. Eu acredito que se o Brasil passar das quartas aí já é lucro pra gente em tudo que acontecer, devido aos investimentos que a gente tem no futebol feminino, as dificuldades, enfim, tudo que acontece. E agora a gente fala da Fórmula 1, que teve GP, teve troféu quebrado, teve Eita. emoção, e o Jorge traz pra gente. Fórmula 1 hoje aqui, porque nesse final de semana teve o Grande Prêmio da Hungria. Pois é. Sem muitas surpresas, Max Verstappen venceu o GP, mas é claro, na classificatória, que foi no sábado, Lewis Hamilton levou a pole position, mas não largou bem, e aí o Max Verstappen ultrapassou ele logo na largada e ganhou o Grande Prêmio. O pódio ficou, Max Verstappen venceu, em segundo colocado no pódio tá aí o Lando Norris, ficou em segundo, foi muito bem também a McLaren no GP, fazendo o pódio para o Lando Norris e colocando em quinto colocado o Piastri. Então, foi bem a McLaren como um todo. Em terceiro lugar, Sérgio Pérez, que foi eleito aí Driver of Day, né, o piloto do dia. E depois no pódio já o Lando Norris conseguiu a sua façanha de quebrar ali com a sua abertura da champanhe, né, com aquela batida no chão, quebrou a taça do Max Verstappen, a cara do Max Verstappen ali tristinha, mas depois feliz, ganhou tudo certo, levando seu troféu quebrado para casa. Depois nas redes sociais eles ficaram brincando um com o outro ali, o Lando Norris pede desculpa, a gente vai ter uma foto ali já abraçando o Norris ali depois de ter aberto champanhe, quebrado a taça dele, porque lá a taça na Hungria é uma taça de porcelana, então olha lá, sorry Max, e o Max responde baixo, tudo bem, tudo certo, a taça tá aqui, essa aí vai ser diferenciada na minha coleção.
E a tabela do campeonato de pilotos ficou assim. Max Verstappen está lá em primeiro isolado com 181 pontos, Pérez em segundo com 171 e o Alonso com 139. Hamilton caiu, está com 133 pontos em quarto, Russell subiu com 90 pontos. E é claro, em uma corrida solo no campeonato de construtores, a Red Bull está disparada. Muito lá na frente, com 452 pontos, seguidos por Mercedes, Aston Martin e Ferrari. Gente, é isso. Fórmula 1 Esporte fica por aqui hoje. Valeu? Fui! Muito bom, Jorge. Boa. Informações Sempre atualizando a gente, né? Fórmula 1. E vamos pro intervalo aí, né? Vamos pro intervalo que... tem que Beber uma faturar. aguinha. Não sai daí não, daqui a pouco a gente tá de volta, beleza? Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação, protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas. Escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! É isso aí, galera. Voltamos aqui com o Saturnália. E antes da gente começar o nosso bate-papo com o Eloy aqui, falar um pouco de maratona, corrida, trajetória de atleta. Não sai daí que tem assunto bem bacana aí. Você que gosta de esporte, tem um professor aqui para falar um pouco sobre, né, o mundo do atletismo aí. Mas antes disso, temos aí o Saturnália do Mundo Geek, que o Jorge tá trazendo uma coisa bacana pra gente aí, né? Vamos Legal. aí, o Geek. Fala galera, vamos falar de filme. Hoje eu vou falar de Songs of Freedom, um dos filmes mais polêmicos desse ano. Pois é, ele foi considerado já, lá nos Estados Unidos, esse filme mais polêmico. Esse filme ele é protagonizado por Jim Caviezel, conhecido por A Paixão de Cristo, que ultrapassou a notável marca de 100 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos em 16 dias de exibição. Esse filme ele causou uma comoção muito grande do público lá fora, né? E o protagonista também do filme é envolto em polêmica. Mas antes, sobre o que se trata, né, esse filme? Vamos falar um pouquinho. Depois de resgatar um menino de traficantes implacáveis de crianças, um agente federal descobre que a irmã do menino ainda está em cativeiro e decide embarcar em uma perigosa missão para salvá-lo. Com o tempo se esgotando, né, ele larga o emprego que ele tem e se infiltra na selva colombiana
colocando sua vida em risco para livrá-la de um destino pior que a morte. Pois é, o filme trata de exploração infantil, gente. E aí o que acontece? O protagonista, ele realmente foi um agente das forças federais norte-americanas, um agente altamente treinado. E o que acontece? Por que as polêmicas geradas, né, em torno do filme? Para empreendedorismos, né, melhor e confortáveis do turno, o Sounds of Freedom precisou ali de investimento de fora para ser filmado, ou seja, contou com muita gente de fora para filmar esse filme. Foram muitos investidores. A pessoa real qual o filme se baseia, né, ali, que é o Ballard, embora não seja muito conhecido no Brasil, o livro, ele é um ex-funcionário do governo americano, como eu falei, e fundador da Operation Underground Reloaded, que é uma ONG organizada, sem fins lucrativos, né? Uma sociedade ali nos Estados Unidos que luta contra o tráfico sexual. Ballard atribuiu a sua organização ao restante de milhares de vítimas do tráfico humano. A alegação é essa, né, que ele usa. Mas é claro, o filme ficou controverso porque é um filme pesado, trata de um tema muito sensível, vários psicólogos alertam sobre o Sounds of Freedom ser um filme muito pesado, né? Ele começa com a afirmação feita pelo próprio filme de ser baseado em fatos reais, literalmente, que é esse filme que rendeu ao Ballard ali o filme depois. Esse filme, na verdade, falando um pouco sobre ele, o que acontece? Esse filme ia ser lançado pela Fox, mas a Fox foi comprada pela Disney, e a Disney falou assim, não, eu não quero filmar esse tipo de filme. A Disney, né? A Disney quer princesa, príncipes, filmezinho bonitinho. Não queria fazer um filme desse. E largou o filme de lado. Os diretores, quem comprou os direitos autorais do filme, pegaram e foram bater de porta em porta para filmar. E o filme saiu e foi um sucesso nas bilheterias norte-americanas, tá? Esse filme vem pro Brasil, gente? Não sabemos ainda. Tem uma proposta, inclusive, do Elon Musk de divulgar e passar o filme em determinado período no Twitter para divulgar esse filme, para as pessoas verem esse filme, porque é um filme muito importante e trata de um tema muito sensível, né? Então, o que a gente sabe sobre Sounds of Freedom, aí, as polêmicas envolvendo esse filme, é isso, é um filme pesado, foi sucesso de bilheteria lá fora, não sabemos se vem para as telonas no Brasil, mas é claro, se você tiver a oportunidade de ver o filme, vale a pena. Aqui, por exemplo, olha só, infelizmente a gente não sabe realmente se o filme vem para o Brasil, se vai ter data, se vai ter distribuição, quem é que vai distribuir, não se tem nada. Deixa passando um pouquinho do trailer aí, eu vou terminar meu comentário. Sounds of Freedom é um filme genial, tá? Eu vi vários trechos do filme na internet e eu espero que você goste, porque é a história realmente de um agente real, de alguém que fez diferença no mundo para correr atrás aí de melhoras contra a exploração sexual infantil, não só no país dele, mas em diversos países. Fica com um pouquinho do trailer aí. Valeu, galera. Fui. Fazer um pequeno breve comentário. Bacana, Jorge. Que história maneira esse filme, né, rapaz? E excelente. Que história legal. Não, assim, a história maneira do filme que eu quero dizer é que é onde ninguém esperava, né? Bateram a porta pro pessoal gravar os filmes e ninguém aceitou gravar. E foram lá, gravaram e fez sucesso. Da onde o improvável acontece. Queria só fazer uma notícia que eu achei que foi interessante. É que a galera tá aí, né, a semana toda falando de filme Barbie. No último final de semana, eu vi que a Barbie faturou o filme, juntando, acho que foi aqui no Brasil, não sei se foi aqui no Brasil ou no mundo todo, 1 bilhão e 600 mil reais só de bilheteria. Acho que foi no mundo todo. Juntando o mundo todo, assim, uma loucura, né? Acho que foi um grande frenesi por causa devido às redes sociais também. Mobilizou muita gente nas redes sociais, né?
E, enfim, aí acabou dando essa popularidade aí pro filme. Eu irei assistir e trarei comentários no próximo programa. Eu não vou dizer que eu não vou assistir, mas eu não tenho vontade nenhuma de assistir, porque já vi a crítica de algumas pessoas que foram. Ainda vou de Não faz o meu gênero, o tipo do filme. Mas respeito cada um que gosta de assistir esse tipo de filme. Eu vi um outro da Barbie também, mas não posso comentar nesse Não entra nesse campo aí não. Vamos entrar no campo do esporte aqui com o nosso convidado, que afinal, falando de esporte, rapaz, sabe que eu tô meio dolorido? Eu comecei a treinar lá na melhor academia de Petrópolis, que é a Corper, né? E, rapaz, a infraestrutura é a melhor. É a melhor academia. Dolorido. Tô todo dolorido, cara. Parece que eu carreguei cimento, parece que eu fiz um trabalho pesado. Porque eu vou te falar, o corpo parado, né, professor? Pode falar aí, pessoa que tá sedentária aí, tem que fazer um exercício. No início é doloroso, né? No início é doloroso. Se você fizer por fazer sem orientação, piora mais ainda. Entendeu? É isso que você fala, cara. Aí isso que aconteceu. Não, tem orientação lá na Corper, tem os melhores professores da cidade, a melhor estrutura. Tenho, claro, pô. Professor Marcelo que fez a minha... Acho que tu não é o melhor aluno, mas tu tem Não, é que dói mesmo, não tem jeito, rapaz. Só não pode se empolgar, né? Se empolgar já era. Daqui a pouco vai melhorar a musculatura, aí daqui a pouco coloca um suplementozinho na dieta, também dá uma Mário fisiculturista para 2024. É isso aí, é o que nós temos. Mas vamos aí conversar com o professor Eloy. Professor, muito obrigado aí por compartilhar com a gente um pouco do teu conhecimento aí. E vamos falar aí, abrindo, né, nosso bate-papo contigo. Fala pra gente aí, quem é o Eloy, de onde surgiu o professor Eloy? Então, pra mim é um privilégio estar aqui com vocês, né? Obrigado. Eu não sou de Petrópolis, mas eu tenho 2 títulos cidadão petropolitano, então é petropolitano, mais do que muita gente aí. Foi conquistado, né, por representar a cidade. Com certeza. Em alguns eventos, né? Legal. Na verdade, a minha origem ela é do interior da roça mesmo, tá? Eu nasci no interior de Pernambuco, fica a 200 quilômetros de Recife. Que legal. O Nordeste ele é dividido por litoral, zona da mata, agreste, sertão e caatinga. Eu sou da região do agreste. O que é isso? Após as regiões litorânea, aí vem a famosa zona da mata, onde é a cana-de-açúcar que é implantada lá. Aí depois vem o agreste, é onde chove um pouco, que tem agricultura. Bacana. Depois tem a caatinga, que é onde tem o mandacaru, aquela coisa, a história do Luiz Gonzaga. Uma geografia pra gente também, né? Isso é Pernambuco, é o litoral nordestino todo, né? Depois você tem, né, o sertão. O sertão é aonde o sertão do Araripe, aquela coisa toda. É bem interessante essas regiões, esse cenário. Eu sou dessa tirinha lá que eu falei pra vocês, que é uma cidade que se chama Garanhuns, tem 120 mil habitantes. Legal. Acho que ela é a cidade quarta cidade grande, né? Fica na altitude, lá tem um lugar que fica a 1.100 metros de altitude. Legal. É serra. Lá o pessoal costuma falar que é serra, né? Não é montanha, lá é serra. Então serra, essa altitude ela é elevada, né? Que vem de Recife, Caruaru. De Caruaru a Recife é 100 km, de Caruaru a Garanhuns 100 km. Dá 220 por aí. É lá que nasci no interior, depois é que eu fui pra cidade. Veio pra... Nasci no interior de Pernambuco, depois fui pra cidade de Garanhuns mesmo. Eu nasci no sítio, né? Ah, sim. Morei no sítio até os 14 anos. E aí veio pro Rio de Janeiro. Aí vim pro Rio, quando eu servi o exército lá, aí eu vim para o Rio. Eu vim para o Rio de Janeiro. Né? Cidade Sharon. Isso. Vim para Xerém. Mandar um abraço pro meu amigo pastor Robson aí, que ele é conterrâneo lá de Xerém, né? E meus irmãos moram lá até hoje, né? Eles moram ali na Vila Canaã, Xerém. Eu vim pra cá com aquele sonho de um nordestino. Todos os nordestinos, antes de 2000, eles vinham com o objetivo de vencer na vida, né? Porque o Nordeste, como o brasileiro tem um sonho de ir para os Estados Unidos, nós nordestinos temos um sonho de vir para Rio São Paulo. Essa é a mesma coisa. O que nós ainda sentimos é assim ainda, Eloy? Não é mais. Ainda não é mais, porque o Nordeste, né? o Nordeste evoluiu muito. Eu falo pro meu sobrinho, não venha para cá. Porque lá eles têm escola de primeira, né? Tem oportunidade lá, né? Principalmente Pernambuco, que eu conheço. Pernambuco é um estado assim bem legal, cara. A cultura de Pernambuco é diferenciada, né? Vocês até conhecem alguma coisa de Pernambuco, é o frevo, né? É o esporte Recife, é o náutico, é o Santa Cruz, né? Então tem muita coisa cultural que é reconhecida aqui no sul. Verdade. A educação de Pernambuco hoje é a terceira do país, se não me engano. Eu tenho um sobrinho com 16, 17 anos, esse garoto lá é aula integral, cara. Na cidade pequena, né? Olha só.
Aí eu falo pra ele, ó, não vem pra cá não. Eu tenho um sobrinho com 18 anos que tá fazendo faculdade federal, cara. Coisa bênção, que rapaz. eu fui o único filho do meu pai que teve curso superior. Já meus sobrinhos todos têm. E pra quem não sabe aí, professor, é graduado em comunicação, Sim. jornalismo. Eu sou graduado em comunicação social e educação física. Que bacana. Marketing, inglês e espanhol também, que eu vivi no exterior também como atleta, né? Olha só. Mas esse processo ocorreu todo após que eu vim pro Rio, em 92, para ser jogador de futebol, aquela coisa, aquele sonho de toda criança, mas infelizmente eu tive que trabalhar para sobreviver e mandar dinheiro para minha mãe, que esse é o padrão de todos os nordestinos, quando vem para cá é trabalhar aqui e mandar dinheiro para quem ficou. Mas eu fiquei nessa até mais ou menos 3 anos. Depois de 4 anos que eu estava trabalhando e estudando também, que eu cheguei sem estudo no Rio, né? Eu cheguei com a 5ª série. Você imagina, nordestino, semi-analfabeto, morando na Baixada Fluminense. É muita coisa que você passa, né? Tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Tudo pra dar Tudo pra dar errado, errado. E depois ali eu consegui um emprego na padaria após 3 meses desempregado, morando com o irmão. Depois eu arrumei um emprego na padaria, fiquei lá 3 meses. Aí depois eu fui para uma empresa uma empresa forte aqui no Brasil, no Rio, né? Onde eu trabalhei durante 4 anos. E durante esses 4 anos que eu trabalhava... E jogando futebol ainda Jogando futebolzinho, mas só pelada, né? Só assim à tarde com os amigos ali em Xerém, na BR-040, naquela região que tem aqueles campinhos ali. É isso que eu fazia após o final. Mas eu estudava, não tinha muito tempo. Porque eu trabalhava de 6 da manhã às 4 da tarde e direto eu ia para Caxias estudar. Chegava meia-noite, fiquei nisso durante 4 anos. E você reclamando aí, no caso aí de... Foi aonde eu me formei. Pegar o 300 lotado aí às vezes. Mas foi assim onde eu concluí meu primeiro grau, antigamente era assim, depois segundo grau. Aí quando eu cheguei em Petrópolis, em 96, recebi um convite para ser atleta. Já existia uma equipe forte em Petrópolis, que era a Pé de Vento. O treinador me viu correndo em Petrópolis e perguntou, você é atleta? Eu falei, não, eu gosto de jogar futebol. Ele falou, não, você entrou numa prova aqui, você foi junto com meus atletas até o quilômetro 3. Você conhece aqueles atletas? Eu falei, não. É fulano de tal, fulano de tal. Com que idade você tinha? Eu tinha 22 anos já. 22 anos. 22 anos. E era pra estar estourando, né? Aí eu tive a sorte que o doutor Henrique falou, não, você tem talento, cara, você quer treinar comigo? Aí me chamou, isso em 96, eu ia fazer 23 anos. Que bacana. Aí ele me chamou, aí eu voltei, conversei com ele me deu um plano de treinamento, que é aquilo que você falou, uma orientação técnica. Falou, ó, toma esse treino aqui, daqui a 3 semanas tem uma corrida em Petrópolis, que é a corrida do SESI, do comércio. Corrida pequena. Aí eu voltei, isso em 96. Aí eu corri em julho. Isso morando em Xerém. Morando em Xerém. Aí eu voltei, com 3 semanas, eu fui terceiro na corrida. Ganhei dos atletas dele, só perdi para 2. Aí ele, cara, você é um fenômeno. Eu falei, que bom se fosse no futebol. Mas era atletismo, né? Eu tive a oportunidade para isso. Aí foi dali que eu percebi, né? Passar por tudo aquilo que eu passei. Sim. E quando eu cheguei aqui em Petrópolis, eu tive esse privilégio, esse reconhecimento, né? Aí dali sim, aí eu comecei a fazer esse trabalho com ele, com o Dr. Henrique, com a equipe toda. Aí quando foi em abril de 97, ele me fez o convite para eu morar, que ele tinha um apartamento aqui em Petrópolis, que era dos atletas da federação, e ficava fechado. Que bacana. Eu ia ser o caseiro do apartamento, né? Aí cheguei, aí eu, com 3 meses que eu estava aqui, aí ele me deu um emprego de estágio, porque eu não estava vivendo do atletismo ainda, né? Aí eu fui trabalhar na loja, fui trabalhar na confecção. Aí eu trabalhei na confecção de 97 até 2002. Para eu ter ideia, em 2000... Petrópolis. Eu via, muitas pessoas usavam a marca. Isso, quando eu cheguei nessa época... Vento, era um pezinho assim, com um vento atrás assim. Era top, cara. Famosa. Era bem famosa e de 97 até 2002 era eu que fabricava as roupas que os atletas corriam. O pessoal ia comprar na loja, eu trabalhava na confecção. Eu aprendi tudo, aprendi a cortar, aprendi a estampar. Depois eu fui ser vendedor. Isso foi durante 3 anos. Aí quando foi em 2000 virei atleta de elite. Ou seja, você adquiriu uma performance. Que é isso? É o cara que corre 10 km para 30 minutos. Eu cheguei lá. Subiu o nível. Subi o nível. É o cara que fica entre os 10 na São Silvestre. Cheguei lá. O sarrafo aumentou. O sarrafo aumentou. Aí eu virei atleta de elite. Mas mesmo assim eu continuava trabalhando. Mas a tua idade ainda estava dentro ali do... Tava dentro. Tava dentro. O corredor é diferente, né? O atleta ele pode chegar até 40 anos, até 50 anos correndo. Mas aí eu Que te bacana, pergunto, só fazendo... Você vai contando e a gente só vai, Tá, vai de boa, perguntando. pode falar.
quando você chegou nesse nível, como é que era conciliar trabalho e treinamento? Porque se você já chega no Sim. é um top de elite, Top de elite, né? Trabalhando. Né? Sempre trabalhando. Tem uma hora que Tem hora que tem que ou é escolher. uma coisa ou outra, né? Porque ou você se prepara para cada vez mais, Sim. né, subindo cada vez mais o sarrafo, ou você Foi. fica muito difícil, né? Fica, nessa época de 98 até 2000, eu trabalhava, eu saía, acordava 5 horas e fazia o meu trabalho, que eu tinha que pegar na confecção 10 horas. Aí eu treinava primeiro, eu ia trabalhar. Aí eu trabalhava na confecção de 10 até as 5 da tarde. Aí eu saía e ia correr de treinar de novo, porque o atleta de elite treina 2 períodos, de manhã e à tarde. Ou ia fazer uma academia ou ia fazer um trotezinho, um regenerativo. O treino principal meu era de manhã. Aí eu treinava de manhã, saía 5 horas, 6 horas para tomar um café para depois ir trabalhar. Aí eu ia trabalhar na confecção de 10 às 5, isso era de segunda a sexta, tá? Às vezes o sábado eu ia para a loja para vender, para ser vendedor também, né? Que eu era registrado pela loja. Eu fiquei nesse período todo durante 3 anos, foi aonde eu treinando com essa dificuldade toda, cheguei na elite. Rapaz. Aí quando eu cheguei na elite, aí eu só saí do trabalho porque o Rico falou, tá na hora de você sair. Você foi 10º na São Silvestre, você já viajou para o Uruguai, você está viajando muito para a Argentina, aí eu já estava viajando para o exterior, né? Eu já tinha passado do 30, já estava fazendo 29 no 10. Aí eu fiz 28 minutos, fiz a 7ª melhor marca do Brasil na época. Aí ele falou, não tem como você ser funcionário meu e ser atleta. Aí em 2002 eu parei de trabalhar. Aí parei de trabalhar e entrei direto na faculdade, eu virei atleta e estudante. Que bacana. Aí eu te pergunto, nessa época, como é que é para um atleta quando ele entra nesse nível, Sim. em quesito de patrocínio, remuneração, alimentação, treinamento, porque sim. aí a figura, né, muda um pouco, né? Muda tudo. O cenário muda. Aí você já não vive tendo que conciliar, você vive somente aquilo, só daquilo. 24 horas, né? 24 horas, é quando você é um atleta de elite, é igual jogador de futebol, você tem que se concentrar. A gente acorda de manhã. É um trabalho. É um trabalho, se você não colocar isso como trabalho, desculpa a expressão, uma sacanagem, depois, quando der o treino, não. Primeiro treino. É. Atleta de elite, primeiro treino e depois. Se alimenta e descansa. Fica deitado, fica descansando, não faz nada, porque à tarde tem outro treino. A vida do atleta é isso. O atleta de elite, ele não tem vida social, pô. E hoje, professor, você tá com uma equipe hoje, você tá trabalhando com preparação de atletas. Sim. Aí eu tô com essa equipe hoje porque de 2002 eu estudei tudo isso. Depois eu virei estudante e atleta de elite. Aí quando eu vivia de atleta, quando você chega na elite, você é convidado para participar das principais competições do cenário mundial. Bacana. Aí eu vou para a Argentina, aí eles sabem que eu sou, com 28 minutos no 10 km, você é referência nacional, né? Internacional. Aí eu era convidado para correr uma prova. Aí eles te pagam um cachê, hospedagem, tudo, e depois você concorre à premiação lá. Aí você vai vendo disso, aí você volta. Lói, tem uma corrida na Itália, você quer ir? O cara tá te chamando você aqui. O Henrique tinha um grupo de atleta grande, tinha uns 8 atletas, é o agenciamento. Sim. Tem que agenciar esses caras. Sim. Aí a gente vivia disso, de cachê, premiação e tinha um patrocínio que entrava para um evento específico. E ainda funciona assim a mecânica da... Funciona, se você tiver atletas bons, o pessoal me liga hoje, você tem atleta para mandar aqui para Patagônia, para mandar para o Chile. Eu tenho em aberto em 6 canais, na Europa eu tenho 2. Que legal. Aqui na América do Sul eu tenho, mas eu só não tenho no México, mas aqui na região toda eu tenho. Tipo Argentina, Bolívia, Canadá, Bolívia para treinamento. E hoje se a pessoa quiser treinar, ela passa por uma avaliação com você? Passa, aí hoje eu tenho a equipe, eu lancei a equipe Eloatle após a pandemia, né? A Pedivento afastou do cenário nacional. Eloatla, a gente pode encontrar no Instagram, @Eloatla. Eloatle. Pra galera que é Eloatle. Né? Eloatle. É. Eloatle, quem quiser ir, só vir na rede social Eloatle. Eloatle. Aí tá lá a história, porque eu já tenho uma preparação, né? Eu tinha uma perspectiva de ex-atleta, eu não queria ser outra coisa qualquer, a não ser um treinador. Bacana. Como jogador é treinador futuramente, né? Então eu como ex-atleta, com a experiência que eu tive de campeonato sul-americano, mundial, eu fui gestor na Pedivento dos projetos lá também. Então, pegou tudo, peguei né? todo o processo Um que o mentor, Henrique né? fazia, né, cara? Antes de fazer uma pergunta que eu tinha batido Não, claro, pô. mundiais foram quantos, professor? Mundiais foram 5. Eu, Eloy, fora a equipe foram dezenas, né, cara?
Que bacana. Eu, Eloy mesmo, atleta. 5 mundiais. 5 mundiais. Como atleta. Como atleta. Como treinador, não vou nem perguntar. É. E sul-americano foram? Sul-americano foram 8. E qual, assim, fala pra gente, qual o título, assim, que teve aquele sabor, assim, sei que Todos têm, né, cara? todos têm, mas um, assim, que te marcou de alguma forma. São participações. Sim, O que me marcou fantasticamente foi minha primeira São Silvestre, cara. Minha Que segunda, bacana. quando eu era elite. A primeira eu fui como participante, a segunda eu fui como elite em 2000. Em 2000. Foi todo um processo. Que legal. Quando eu corri a São Silvestre, eu fui 10º geral, 3º brasileiro. E tive aquela sensação correndo a São Silvestre, porque em 1988 meu pai assistia a São Silvestre no Radinho. E em 86, um cara de Garanhuns ganhou a São Silvestre, o Zé João da Silva. Ele é bicampeão da São Silvestre. Aí tu vê como é que é as coisas, né? Aí eu lembro que meu pai falou assim, pô, um cara de Garanhuns ganhou a São Silvestre, Maria, que era minha mãe. São Silvestre, o que é isso? Aí depois falava que era corrida. Aí quando eu cheguei aqui no Rio, eu descobri a São Silvestre. Aí eu fiquei com aquela, uma das corridas mais importantes, assim, que marcou, é a participação, né? Foi a Seleção Silvestre, porque passava um filme na minha cabeça, né? Eu tava do lado dos quenianos, eu tava do lado do Popegar, tava lá disso, as maiores estrelas, que foi surpresa, né? Como foi surpresa em Petrópolis, foi surpresa para o Brasil todo, um cara que não era para ficar entre os 50, fica entre os 10. Era eu. Aí essa prova foi fantástica, né? E sobre Legal, isso, que parabéns, eu tava perguntando, parabéns. né? Como é que é? O que tu pode falar de São Silvestre? Em São Silvestre a gente escuta tanta coisa, né? É. Que é mental, né? Mental, que chega na Brigadeiro, tem que ter perna, não tem que ter perna. E a gente fica vendo os quenianos correndo. Você relatou aqui em off, pode até comentar com a gente sim, aqui, claro. que foi lá e vê. Conta um pouco como é que é isso, como é que é o treinamento deles pra gente. O treinamento tanto do queniano quanto do atleta de elite é semelhante. Só que o pessoal fantasia muito, acha que o queniano treina demais, corre demais. Corre de leão, corre igual- de leão. São diversas lendas, né? Que eles falam que isso é por isso, por causa daquilo. Não, deixa eu falar a verdade. O que os quenianos têm ao seu natural, nós, atletas brasileiros de elite, temos que buscar a 10 mil quilômetros daqui. Os quenianos moram em altitude. Esses quenianos que a gente vê, os melhores do mundo, não é na capital anaeróbica, que é a nível do mar. É em cidade do interior, a 200 quilômetros, 300 quilômetros da capital, nas montanhas quenianas. Tá? Lá tem eu que não sei o nome da cidade, que são nomes indígenas, né? Mas é lá que eles ficam, a 2.600 metros de altitude, onde eles treinam com centro de treinamento. Esses corredores que a gente vê ganhando maratonas, não são qualquer. São treinadores patrocinados pelas duas grandes marcas esportivas do mundo. Vocês sabem quais são, né? Uma que patrocina a Copa do Mundo e outra que patrocina os melhores. É lá que elas estão presentes. Lá eles têm um centro de treinamento. Coisa que nós brasileiros não temos, né? Coisa que brasileiro a gente vence o esporte pelo amor. Principalmente o que não for futebol, da primeira divisão. Porque eu sei que segunda, terceira é outra coisa. Os outros esportes é o amor que está ali à frente, cara. Aqui no Brasil. A gente fica vendo muito, né, na prova de São Silvestre, né, quando chega ali na Brigadeiro, a gente fala, o queniano tá... É a hora que eles começam a tirar aquela vantagem, né, e tu vê que eles não sentem. A São Silvestre, que você já correu, ela é mais o quê? Resistência, performance, mental, o que pode ser, o que você pode falar? São Silvestre, na verdade, cara, nós atletas de elite, a gente fala que São Silvestre é a mãe de todas. Se você não fizer a lição certa, você apanha, entre aspas, né, na São Silvestre, porque ela tem várias surpresas ali na São Silvestre. A Pé de Vento treinou 2 atletas e ganharam. A Pé de Vento é campeã da São Silvestre em 94 com o Ronaldo da Costa, treinando em Petrópolis, atleta da Pé de Vento, em 94. Em 2006, vocês sabem, a Pé de Vento venceu de novo com o Frank Caldeira, treinando em Petrópolis. Para você ver o treinamento que era feito para nós, eu não ganhei a São Silvestre, o que eu senti lá não... É assim, você treina muito, mas você não consegue. Quem era para ser segundo na São Silvestre era eu. O Frank ganhava e eu era segundo, que a gente treinou junto. Infelizmente, alto rendimento tem essas coisas, né? Não tem jeito. Ou o Frank aqueceu melhor, o que aconteceu, ele ganhou a São Silvestre. O treinamento dele foi o mesmo, meu e dele, durante 3 meses. Ele foi para Cochabamba, eu fui com ele, aí nós voltamos, ele correu a Pampulha, eu corri aqui no Rio, corri muito. Depois nós juntamos as malas e fomos para Campos do Jordão. Fazer o ajuste lá em Campos do Jordão a 1.600 metros. Ficamos lá até o dia 25 de dezembro,
treinando direitinho. Aí o Frank foi lá e ganhou a São Silvestre. Que bacana, De ponta a ponta, né? Eu também tava bem. Foi tão provável que com 8 dias depois eu fui pro Uruguai e corri 28,40. Aí o Henrique falou, por que você não fez isso na São Silvestre? Pra tu ver, né? E é engraçado, né, ele falando, né, dia 25 de dezembro, a gente acha, né, que o atleta, Natal, Nós ele tava tá viajando se pra preparando pra pra São correr a Silvestre. São Silvestre, assim. Nós ficamos lá em Natal, o Henrique foi lá em Natal, no Natal ficou com os atletas lá no centro de treinamento, sem nada, nem janta teve no Natal, porque a concentração é tão grande que era só a maratona, a São Silvestre. E professor, hoje a Elo Atle, ela tá atuando em Petrópolis, especificamente. Hoje a Elo tá atuando em Petrópolis, tem mais 2 professores, né? Tem um professor Oswaldo que ficou de vir, mas ele não veio a dificuldade que ele tem com a mãe dele, né? Mas hoje a Elo Atle, ela entrou no mercado em 2020. Bacana. Tá? Foi visão minha, projeção minha, eu queria fazer isso, eu queria ter uma equipe. Bacana. Tá? Que já está sendo, nós estamos elaborando o estatuto da Elo Atle para fazer uma equipe de profissional também, para ser clube profissional. E com isso eu já treino atleta, alguns atletas já me reconhecem como treinador, aí eu treino atletas de Minas, atletas de elite, né? No cenário nacional, de Tocantins, tem um outro de Porto Alegre, e 2 de São Paulo, e uma galera aqui de Petrópolis. Deu oportunidade para todos. Bacana. Para criança, para amador e para profissional. E tem idade, professor, para começar? Não tem idade. Uma criançada aí que quer começar... Criança tem. Se a criança quiser mexer com esporte, principalmente o atletismo, é a partir dos 7 anos. A partir dos 7, bacana. A partir dos 7 anos você não faz, não é corrida, você faz uma brincadeira, um trabalho lúdico. Sim. A partir de 12 anos é que você já apresenta, né, a parte física do atletismo para a criança, para futuramente ela ser o sub-14, né, sub-16, sub-18, é igual ao futebol. Bacana. Só que infelizmente Petrópolis parece que não tem escolinha de atletismo. Isso vai ficar para mim futuramente. Tá? Eu já conversei com algumas autoridades aqui e a gente está tentando formatar um projeto para eu apresentar na escola. Porque para você mexer com atletismo, você tem que ter especificidade, né? Desculpa eu falar, não é você se formou em educação física hoje, você tem um conhecimento teórico. Sim. Para você ser o prático, você tem, né? Para você tem que fazer, tem que ser especialista, né? Envolve muita coisa. Envolve também não só a parte fisiológica, né? Mas envolve também questões médicas, né? Médica, cara, tudo isso. Envolve muita coisa, né? Porque social, né? Você tem que entender quem é a criança, porque a criança está te procurando, como é que é a família da criança, a parte psicológica. Tem que ter talento também para aquilo, né, professor? Não adianta só querer ser o professor, tem que ter talento também. Tem que ter talento para descobrir, tem que ter talento para saber como vai trabalhar. E a gente até falou que brincando aqui, né? Mas é como a Mara até falou brincando de academia e tudo, mas é o que a gente estava falando. Também tem uma parte alimentar, tem uma parte de descanso, né? Tem tudo isso que, querendo, a gente pode falar que não interfere, mas a gente sabe que interfere muito, né? Às vezes o atleta ele pode ter um alto rendimento, mas se não alimenta bem, se ele não tem uma noite bem dormida, né? É a primeira coisa que eu faço, o Henrique fazia isso, falou, olha, quando você for treinar alguém, primeira coisa, você vê como é que tá a parte da alimentação desse indivíduo, aluno ou atleta. 99% das pessoas que vêm procurar a gente, eles estão com débito, né? De alimentação, de nutriente. Primeira coisa que a gente pede, faz os exames com o cara. Ou seja, você pede pede um eletro, não, a primeira coisa que a gente pede é um HC, hemograma completo. Para sabermos se o cara tá anêmico, porque a maioria começa a treinar contigo, já tá anêmico. Aí muita gente tava desmaiando, tava falando que era o coração. Eu falei, não, eu pedi um exame para você, você fez? Aí a partir, eu não treino ninguém, primeira coisa que eu faço um diagnóstico, um check-up completo, pergunto isso. Ele tem que me responder aquilo tudo. Legal. Aí respondeu, quer entrar na equipe, quer fazer parte, faça esse exame. Aí quando eu ver o resultado eu falo, ó, teu treino vai ser esse por causa desse motivo. Aí você procura um nutricionista ou a gente vai te orientar inicialmente, tá? Se você tem problema de anemia, você tem que entrar com tratamento. É verdade. Aí é o médico que vai dar, né, a prescrição, se vai tomar um Combiron, se vai tomar uma B12, que tipo de anemia ele está, né, causando. Isso serve para todo, para o atletismo principalmente, para as pessoas que querem iniciar a correr. Porque você vai fazer uma coisa que é no mínimo 3 vezes por semana, né? Essas 3 vezes por semana é o que eu faço. Depois você vai me procurar para correr, é 3 vezes por semana. Que tipo de treino? Esquece, é o treinador que tem capacidade para fazer. Professor, o senhor falando sobre isso, ano que vem é ano de Olimpíada. Sim. Né? E o que o senhor pode falar do cenário do atletismo pra gente? O que a gente pode esperar?
se tudo correr dentro do planejado, né? Sim. O que a gente pode esperar do atletismo brasileiro para as Olimpíadas de Paris? O atletismo brasileiro, no geral, no todo, da seleção brasileira, dos que são convocados, para estar na seleção brasileira, para representar o Brasil numa Olimpíada, ele tem que ter o índice estabelecido. O Brasil, na América do Sul, é a potência desse esporte. Então o Brasil está bem representado, porque tem atletas importantes que não são reconhecidos, mas para nós que estamos no meio, a equipe 4 de revezamento 4 por 100, que tem o André, que é o famoso aí do Big Brother, tem uma molecada boa que tá vindo aí, são atletas que estão correndo na casa de 10, baixinho, estão tentando correr na casa de 9 segundos, 10, né? Se você correr 10 segundos no 100 metros, você já é uma elite mundial. Então uma molecada de 6 atletas. Fazia o que o Bolt fazia. O Bolt é um fenômeno. O Bolt fazia 9,40. Agora, professor, você estava falando sobre essa questão, né, do esporte. Você já viajou para outros países. Por exemplo, o Brasil, então, ainda está atrás na infraestrutura ainda do atletismo. Tá, o Brasil está atrás no esporte geral todo. Até no futebol estão perdendo. Desculpa a expressão, até no futebol estão perdendo para a Europa. Agora você vê, cara, como é fantástico a Europa e trabalha com todos os esportes, mas eu vou falar do atletismo. Pô, Estados Unidos é uma potência, cara. Até uns países aí, os países da América do Sul, alguns investem no atletismo. Sim. Cara. Professor, Isso se eu for pra lá, eu fui só passeio. Sim. Mas a Argentina tem nos últimos 10 anos, desde o Pan-Americano do Brasil, cara, a Argentina está investindo em esportes como futsal, vôlei, basquete. Atletismo. Os caras são cascadores de cima de nós. Então, se for em Buenos Aires, por exemplo, onde que eu fui, fiquei uns dias, eles não é só futebol, eles estão investindo pesado em outros esportes, né? Outros esportes. E o atletismo, cara, é um esporte fantástico, cara. Porque quais são as potências mundiais que aparecem? Estados Unidos, pô, o atletismo nos Estados Unidos. Verdade. A potência até de outros países aí, né? Da Alemanha. Sydney, na Austrália, né? Na Austrália. Estados Unidos domina, né? Há muito tempo. Canadá. Eu estava vendo uma entrevista, professor, o senhor pode me falar melhor, que quando a gente fala aqui, né, o college deles, né, que é nosso ensino médio, né? Segundo grau. O atleta geralmente ele faz 4 modalidades num dia. Ele joga basquete, ele joga futebol americano, ele corre. Ele nada. Então, assim, ele desenvolve tantas funções que ele pode escolher cultura, né, cara? qual que ele vai querer. Essa cultura que eu conversei com o secretário, né, o nosso amigo aí, o Rafael. Rafael o nome dele, né? Rafael, secretário de esporte. Sim. Então, eu conversei com ele esse dia, ele está querendo implantar, né, essa especialidade do atletismo na escola ou nas comunidades. Porque Elo Atra, com os atletas, nós já fazemos em 2 comunidades. Bacana. Fantástico, cara. Nós chegamos lá e vamos falar que é atletismo. Nós tivemos aqui no campo lá do Amazonas, né? Na comunidade. Nós chegamos lá, colocou 50 crianças, cara, para saber o que era que a gente estava fazendo ali. Que bacana. Nós plantamos atletismo, né? A física, como é que faz, como é que é uma largada. Tava eu e 2 professores. Nós fizemos isso uma vez. Nós fomos para Vicente Rivete, naquela região ali do Carangola. Lá tem um campinho, eu tenho 4 atletas que moram lá. Aí eles me ajudaram. O cara deu mais de 50 crianças. Que bacana. Todo mundo querendo corrida, atletismo. Ou seja, tem um futebol. Então futebol é futebol. Nem todo mundo gosta do futebol, né? Mas o Brasil já provou que esses atletas que apareceram aí, que você fala, que vão para a Olimpíada, que ganham maratona, quem é que faz isso? É um treinador, às vezes é um clube que poderia fazer as escolas, pegar essas crianças aí, né, do ensino médio, fundamental, começar a fazer, não competição, mostrar para ele o que é o atletismo, né? Que o atletismo tem 23 modalidades. Nesse cenário ele vai escolher o que ele quer. Dá pra escolher, não dá? Em 23? 23 provas, uma pelo menos. É verdade. Salto em distância, salto em altura, salto com vara. Né? A gente fala muito isso, eu tô falando isso porque a gente tem nomes como referência, né? Sim. Eu falo porque é o que mais apareceu, o Usain Bolt mesmo, correu os 200 e os 100, né? 100. Né? Então, assim, acho que hoje a gente pode tentar, né? Você pode fazer um trabalho de revezamento, que é a prova charme do atletismo, é 100 metros, mas o revezamento tá top, né? O Brasil é uma das referências olímpicas, tá? O Brasil vai com tudo para isso, entendeu? O Brasil vai com tudo para isso. Tem os maratonistas que são top. Hoje tem um maratonista que é top, revelação, com 24 anos, Danielzinho, correu 2 horas e 4 na maratona. Tá entre os top Canyon do planeta, tá? Que bacana, hein? É o melhor sul-americano e o não queniano com essa marca.
Que legal. brasileiro paulista com 24 anos. Tem muito talento, chão pra muito trilhar talento. também, né, professor? Se você vê na Olimpíada de Tóquio, um que deu um soquinho lá no keniano era ele, que estava comemorando assim, Legal. na frente ali e tal. Ele correu Nova York, e recentemente correu, acho que foi Valência, e correu na Coreia do Norte, início do ano, fez 2h04, Que bacana. 0,5, bateu o recorde sul-americano, é o maratonista com 24 anos, então era um fenômeno na base, né? Aconteceu tudo isso. E tem mais ou menos 4 atletas, o Altobelli, que é um atleta bom, olímpico também. Enfim, o Brasil, num todo, vai estar bem representado para o ano que vem. Poderia estar melhor. Poderia estar melhor. Infelizmente, nós em Petrópolis não temos essa estrutura. pra termos Petrópolis isso. pode melhorar então, né, professor? Pode melhorar, e vai Pode melhorar melhorar isso. muito, Para né? isso que eu virei treinador. E é Que para isso bom, que eu montei a professor. equipe. Parabéns Muito bom. pela atitude. É, Poxa, obrigado por compartilhar com a gente aí e trazer também para as pessoas em casa, né? Infelizmente o tempo correu, o tempo é o nosso inimigo. correu igual nós. Antes eu só queria falar, porque mais uma vez, né, a indicação do nosso, foi do nosso Roberto, convidado, pô. Roberto Márcio, Sempre. obrigado aí pela indicação do mestre, pô, excelente. A gente trouxe ali uma atleta Sim. há 2 semanas, uma semana atrás. Pessoal da não Gilarte, né? É atleta de handball, então Sim, indicação. muito obrigado Não, por maravilha. Deixa suas considerações finais aí pra gente. Não, eu agradeço para vocês, né? É um prazer estar com vocês assim, passar o nosso esporte, principalmente o atletismo, que é uma modalidade aonde eu me formei, né? Me Bacana. tornei atleta de elite, e como cidadão petropolitano, hoje eu me orgulho, né? E várias autoridades se orgulham de saber que eu estou aqui já com quase 30 anos na cidade, né? Representei nesses mundiais, representei no atletismo e hoje passamos a ser uma referência na parte da corrida de rua. Hoje a Eloatla é a principal corrida, é a principal equipe do estado do Rio, não de Petrópolis. Que Corrida de bacana, rua. cara. Ontem estivemos no Rio, eu corri a prova, fui terceiro geral e minha equipe, levei 11 atletas, todos se classificaram bem. Numa corrida no Aterro do Flamengo com 8.000 atletas. Parabéns, professor. Treinador corredor. Rapaz! Aí, treinador corredor. Professor, parabéns pela perseverança, Tamo pela de boa. história linda de vida também, que é a sua história, uma maravilha. história de batalha, de Batalha. vencedor. Você é um vencedor, é um exemplo pra gente também e pra quem está nos assistindo. Tomara. Pa- é isso muito- que eu faço. parabéns, Deus continue te abençoando e continua nessa tua pegada aí de Não, de obrigadão. lutar, de acreditar no teu sonho, no teu projeto, que é um projeto muito bonito. Tamo junto E muito queremos obrigado. agradecer a nossa audiência aí. Muito obrigado você que nos acompanhou. Até a semana que vem estaremos aqui, se tudo, Se Deus quiser. se Deus quiser, né? Sempre Ele permitindo. Pô, Um abraço pra todos aí, fiquem com Deus, uma boa semana e tchau, tchau. tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.